Bom, na página 6 ainda, o item 1 desse sexto livro, o Sacro Império Romano Germânico. Ainda no ano 800 da era cristã, ainda estão ocorrendo as guerras saxônicas. Carlos Magno está brigando com os bárbaros que não aceitam o batismo católico, tá ok? E agora vai surgir o que a Igreja Católica e a história chamou de Primeiro Reich. E você vai entender de onde que Adolf Hitler tirava o Terceiro Reich. Porque o Primeiro Reich, o Primeiro Reino, ele é criado pelo Papa e por Carlos Magno. Ou, na interpretação de alguns, é criado pelo Papa, né? Realmente o Papa é o idealizador. Então, depois vai ter o Segundo Reich, que é uma segunda tentativa, tá bom, de reestruturar esse reino, e Adolf Hitler, que vem com o Terceiro Reich. Tá bom? O comentário diz: o Primeiro Reich, que vai inspirar o Terceiro Reich de Adolf Hitler, foi criado pelo Papa Leão III, do ano 795 ao ano 818, e Carlos Magno. O Segundo Reich, pelo imperador Guilherme II, de 1871 a 1918. E o Terceiro Reich com Adolf Hitler. Você pode pesquisar na história, que você vai encontrar Adolf Hitler dizia: esse é um reino que durará 1000 anos. Só tem um, só mandou um. Pois bem, prosseguindo então, eu disse que inspirou então o Terceiro Reich de Adolf Hitler. E você pode pesquisar na história que Hitler dizia que o reino dele era um reino que duraria 1000 anos. De onde que ele tirou essa ideia? Porque o reino que os católicos iniciam com Carlos Magno é um reino que ele dizia também que ia durar 1000 anos. Só que é uma confusão, porque a princípio o reino tinha começado com Constantino. Aí aquele reino caiu para os bárbaros. Agora ele está fazendo uma associação com os bárbaros e vai dizer: esse é o Sacro Império Romano Germânico. Na verdade, ele é uma continuação, porque os papas vinham dizendo que vinha desde Constantino, era o reino de Deus. Satanás já estava preso, estava tudo, vamos dizer, tudo na paz, na interpretação deles, né? Ok? Então já eram 500 anos, desde Constantino até Carlos Magno, de reino de Deus. Mas esse nome agora que o Papa dá, né, Sacro Império Romano Germânico, porque juntou o Império Romano com os germânicos, porque Carlos Magno era um germânico, da região da Alemanha. Okay? E assim eles, vamos dizer, estão iniciando esse Santo Império, Sacro Império, Santo Império. O comentário prossegue. Havia muita semelhança entre Carlos Magno e Hitler. O Papa apoiou, comandou a guerra de Carlos Magno contra os pagãos. O Papa Pio XI apoiou a guerra de Hitler contra os comunistas e a perseguição aos judeus. Existe documento, né, que o Papa enviou para as igrejas católicas da Alemanha para elas pararem de criticar Hitler, né, porque Hitler era um aliado, colocou Hitler como um aliado, porque ele trabalhava contra o comunismo também, entendeu? Então colocou Hitler como um aliado. Existem esses documentos, né? E na perseguição aos judeus, os papas eles sempre perseguiram o judaísmo. Nesse período que nós estamos vivendo, o judaísmo ele tem mais liberdade no mundo islâmico do que no mundo católico. Vai surgir um período ali próximo do ano 1200, nós vamos estudar um pouquinho disso, mas na história de Israel, se algum dia vocês fizerem curso, vocês vão ver, nós estudamos muito mais coisas. A Igreja Católica, os judeus começam a se destacar, né? Começa a se destacar financeiramente, principalmente por causa do mundo árabe, né? Os judeus começaram a se destacar financeiramente
E teve caso deles começarem a emprestar dinheiro. Não? E os católicos começam a perseguir, obrigando eles a adotar o batismo católico, né? Obrigando eles a adotar o batismo católico. O Brasil ele foi colonizado, né, por judeus fugindo da Europa exatamente por essa exigência. O Silvio Santos, que morreu recentemente, ele é até considerado um descendente de Davi. A família dele foi expulsa da Espanha por não aceitar o batismo católico. Então eles vão começar a perseguir aos judeus também. Isso tanto católico, tanto que Adolf Hitler manda uma carta para o Papa dizendo o seguinte: olha, eu proponho uma solução final. O que é a solução final? Aquilo que a Igreja Católica vinha tentando fazer há tanto tempo, que era acabar com os judeus. Esse é o significado de a solução final. Porque se você pensa, já tentaram diversas vezes, né? Agora, existe uma solução final. Como nós acabar? Vamos pegar e matar todo mundo. Esse é o significado de a solução final de Adolf Hitler. Então, foi escrevendo ao Papa. Vocês estão tentando há tanto tempo, eu tenho uma solução final para isso. Eu vou matar todos que eu capturar. Então, o comentário prossegue. O papado manteve a supremacia sobre o Império Romano a ponto de determinar quem seria o rei que implantaria um reino que duraria 1000 anos. Mas essa supremacia ainda é aparente. Neste período, os imperadores ainda mandavam mais que o Papa. O Papa estava religiosamente assentado sobre eles. Mas os imperadores, eu tenho mostrado para vocês, o imperador do Oriente, ele é que convocava os concílios. Então, eles mandavam mais que o Papa. Só que o que vai acontecer? O Império do Oriente ele vai começar a desaparecer da história, ou diminuir muito. O Império do Oriente, ele está para virar praticamente uma cidade só, que é a cidade de Constantinopla. Por quê? Os árabes estão conquistando tudo no Oriente. Eles conquistaram toda aquela região que fazia parte do Império do Oriente. Até a Pérsia fazia parte, né? Jerusalém fazia parte, o Egito fazia parte do Império Romano do Oriente. Eles perderam isso tudo para os árabes. Então os árabes estão conquistando tudo e só não conseguiram conquistar a cidade de Constantinopla. Então o imperador do Oriente ele está mandando pouquíssimo. Para você ver também tem uma briga de poder, né? O imperador do Oriente ele está mandando pouquíssimo. Ele basicamente manda na cidade de Constantinopla, ok? Mas as conquistas dele, né, até a Armênia, eu mostrei para vocês que era uma região bem distante, ao norte ali da atual Turquia, foi tudo conquistado pelos bárbaros, desculpe, pelos muçulmanos. Então o imperador do Oriente está mandando pouquíssimo. E o Papa, nesse momento, o que ele está fazendo aqui? Quando ele vai colocar Carlos Magno como o imperador, de uma certa maneira, ele é uma autoridade maior do que o imperador, porque ele é que consagra o imperador. O imperador vai continuar mandando mais do que ele, mas religiosamente ele está superior ao imperador. Vai chegar um momento em que, cerca de 250 anos, 270 anos, o imperador vai baixar a cabeça, aí claro, vai ser outro imperador, né? Vai baixar a cabeça, o imperador do Sacro Império Romano Germânico vai baixar a cabeça e vai se submeter ao Papa. Mas nesse ponto aqui, nesse momento, isso não era nem discutido. Tá bom? Mas o poder da Igreja Católica Romana, que tinha caído nos últimos séculos que nós estudamos, lembre-se, nós estamos no ano 800. No ano 476, tá bom? Cerca de pouco mais de 300 anos antes, o Império Romano do Ocidente, a cidade de Roma caiu para os bárbaros. Isso diminuiu o poder do Papa. Diversas regiões começaram a ser tomadas por bárbaros e muçulmanos, como a região da Espanha, tudo foi acabando o poder do Papa. Só que agora o Papa ele está conseguindo comandar o exército bárbaro.
Antes, o crescimento dos bárbaros enfraqueceu a Igreja Católica. Só que, como eles se convertem ao catolicismo romano, o poder do Papa cresce muito. Nesse momento, o poder do Papa, vamos dizer, junto com Carlos Magno, manda mais do que o Império Romano do Oriente. Por quê? Exército lutando, o Império Romano do Oriente não conseguiu deter os muçulmanos. E aqui na região de Carlos Magno, os muçulmanos não se deram bem. Por isso que eu mostrei aquele mapa para vocês antes, que está lá, a região da Espanha, Portugal, os muçulmanos dominaram. Os muçulmanos dominaram a região que era dominada por Constantinopla, tudo os muçulmanos dominaram, eles dominaram a Pérsia. O Império Muçulmano assim foi uma coisa, um crescimento estrondoso, né? Maomé morreu em 632, então eles tiveram um crescimento estrondoso, dominaram a região imensa. Qual a única região que eles não dominaram? Foi o exército ali dos carolíngios, né, da região bárbara da França e da Alemanha hoje, que é esse reino que Carlos Magno está sentado no trono. Foi esse reino que parou os muçulmanos. Os muçulmanos foram derrotados pelo exército desses bárbaros. E agora os católicos, eles mandam nesses bárbaros. O que vai acontecer, irmãos? Posso resumir a história para vocês nos próximos 700 anos. Todos esses reinos bárbaros, e qual eram esses reinos bárbaros? Era a França, era a Alemanha, a Inglaterra. Esse povo era atrasadíssimo, irmãos. Eles não tinham escrita nada. O Império Romano dominou eles, aí tentou colocar cultura, mas a maioria não aprendeu nada, tá ok? Mas eles, na força, acabaram destruindo o Império Romano, ou pelo menos a Roma do Ocidente, a cidade de Roma. Só que o que vai acontecer? Eles vão começar a se desenvolver. E nesse ponto, vamos até considerar, a Igreja Católica vai ter um trabalho importante, porque a Igreja Católica, ela vai começar, principalmente aí os monges, eles vão começar a escrever a história da Igreja Católica. Escrevendo a história da Igreja Católica, ele vai escrevendo a história dessas nações. Essa mortandade toda que está acontecendo com Carlos Magno, ela é ruim, por um lado, mas ela levando o catolicismo para esse espiritismo celta, apesar da mistura, mas ele levando o catolicismo para esse espiritismo celta, eles vão abandonar o sacrifício de pessoas, ok? Eles vão abandonar o sacrifício de pessoas, então vai ter esse lado positivo. E a cultura vai se desenvolver porque a Igreja Católica, o que ela faz? Ela começa a legislar entre os bárbaros. Eu mostrei isso para vocês até antes dos muçulmanos tomarem a região da Espanha, chamada Península Ibérica. Eu mostrei para vocês os bárbaros dominando lá. Eles colocaram os padres como legisladores, porque eles não sabiam escrever. Quem é que ia escrever as leis do reino? Eram os padres. Os padres eram os legisladores. Quando os muçulmanos tomaram, aí não, os muçulmanos, eles tinham escrita, tinham cultura. A cultura árabe era avançadíssima, muito avançada. Não, os árabes mantiveram um conhecimento que é super elogiado na história. A região da Espanha se desenvolve mais do que a região católica. Não? Então, o catolicismo ele dá uma ajuda, mas nessa comparação ainda inferior ao mundo árabe. Okay? Mas eles contando alguma história, aí então vai se desenvolver a história desses povos, que são Inglaterra, França, Alemanha. Só que eles vão se desenvolver muito mais do que o mundo árabe. E em 500 anos, eles vão atacar o mundo árabe e vão expulsar os árabes da Espanha. Aí o domínio católico vai crescer ainda mais. Mas exatamente nesse momento surge a reforma e começa as guerras católicas contra os reformadores e a Europa vira um inferno que gerou um ódio que a história hoje tem de católicos e protestantes. Historiadores, quando vê o que os católicos e os protestantes fizeram na Europa com aquelas guerras, porque eles matavam cidadão. O protestante, quando invadiu uma terra católica,
ele dizia que aquele católico estava contaminando o reino e tinha que ser morto. E o católico, quando invadia a cidade protestante, dizia que aquele protestante era o anticristo que estava tentando atrapalhar a vida da igreja católica e que eles tinham que ser mortos. Então era morto o ancião, a mulher, o recém-nascido, era uma coisa horrível. Coisa assim sem precedente na história da humanidade. Tanto que alguns historiadores dizem, eles falam, o cristianismo é a única religião que mata por religião. Os árabes não matam por religião. Os árabes matam por conquista. Mas, como eu disse, se você quiser, sempre foi assim na história árabe. Se você quiser ir para o mundo árabe e abrir a sua igreja, você pode normalmente. Tá? Só não pode tentar converter um árabe. Quer dizer, mas o árabe, ele não te mata por você ser cristão. Mas os católicos e os protestantes faziam isso. Eu sempre digo para as pessoas que me questionam, durante toda a minha vida que me questionaram, principalmente trabalhando em empresas seculares, entre analistas de sistema, eu sempre respondi para eles, não, isso aí não é cristianismo. Isso aí é uma corrente, tá bom, que está fazendo essas coisas. Olha aqui, existem outras igrejas. Eu ainda comparo normalmente ao que acontece no islamismo. Todo islamismo, seja ele xiita e tal, ele não mata por religião. Tanto que você pode ver, lá no Irã, existe igreja evangélica colocada lá. Às vezes um pastor é condenado, como foi condenado à morte há pouco tempo, porque ele foi acusado de ter tentado converter um muçulmano. Aí ele é condenado à morte. Mas se os cristãos ficarem ali na igreja, só nascendo filhos, né, e ali a comunidade se desenvolvendo, eles vão se desenvolver normalmente. O muçulmano não vai matá-lo. Então, esse é um ponto importante para vocês verem, que eu sempre falo para vocês, que essa igreja de Roma, que está aqui com Carlos Magno, e tudo que eu estou contando para vocês, se nós dissermos que ela é a igreja de Jesus, como os protestantes reformados fazem, e como alguns da Assembleia de Deus estão fazendo, se nós falarmos isso, nós estamos colocando tudo isso aqui na conta do cristianismo. Isso é fato. Seriam cristãos fazendo. Eu nunca vou dar esse testemunho, mas de jeito nenhum, até porque na história eu sei que existem igrejas. Nesse período, a história comprova que existiam muitas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido e não faziam invocação ao mundo dos mortos. Essas eram as igrejas cristãs, a igreja cristã que não podia sobreviver porque essa instituição, que é a Babilônia apocalíptica, perseguia e matava elas. O comentário prossegue. No final da página 6. De onde vem a expressão uma solução final dirigida de Adolf Hitler ao Papa Pio XI, Papa de 1922 a 1939? Hitler olhava para a história e observava a Igreja Católica trabalhando pelo extermínio dos judeus. Ele propôs uma solução final para a eliminação dos judeus. Hitler discursava para os reformados luteranos e dizia que estava reproduzindo o que Lutero sugeriu, queimar as sinagogas e matar os judeus. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Lutero chegou a escrever uma obra que existe aí na internet, se você quiser ler, é só baixar, dos judeus e suas mentiras, onde ele defende que os judeus deveriam ser mortos, expulsos da Alemanha, que suas sinagogas deveriam ser queimadas. Por quê? Lutero, ele era um praticante de invocação ao mundo dos mortos, aquele indivíduo não era cristão. Não sei como ele está enganando as pessoas. Aquele indivíduo não era cristão. Então, tanto ele quanto os católicos perseguiam os judeus, matando mesmo. E nós sabemos, o verdadeiro cristão, ele tem amor por Israel. Porque ele sabe das profecias em relação a Israel. Porque Jesus colocou Israel como um sinal para nós, sinais que já se cumpriram, né? Como foi o caso, por exemplo, do sinal que Jesus falou, olha, quando vocês verem Jerusalém cercada, é sabido que chegou a sua destruição. Então, olha, eu vou dar um sinal para vocês. Jerusalém vai ser destruída
e ela vai ser pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se comprove. Então o cristão olha para Israel, olha, isso se cumpriu. Jerusalém, até hoje, ela é pisada pelos gentios. Até hoje, Jerusalém não pertence totalmente a Israel. Os Estados Unidos deu um passo recentemente, colocando a sua embaixada em Israel, tá bom? Ok. Bom, eu realmente... Só um minuto, irmãos. Bom, então, vou retornar aqui para a página 7. Diz o seguinte: os católicos alemães criticavam Hitler, mas em 12 de março de 1933, o Papa se reuniu com o cardeal Michael von Faulhaber, não sei se é essa a pronúncia, arcebispo de Munique. Nessa reunião ficou determinada a mudança de curso. O arcebispo passou a defender: meditemos sobre as palavras do Santo Padre, que num consistório, sem mencionar o seu nome, indicou Adolf Hitler perante o mundo inteiro como estadista que primeiro, depois do próprio Papa, ergueu a voz contra o bolchevismo, na luta contra o ateísmo. Então essa foi a justificativa dele. Isso aqui eu botei até entre aspas, que você vai encontrar. Existem documentos que contêm essas palavras desse bispo, dizendo que o Papa falou, tá, ok? Colocou Adolf Hitler como alguém do lado da Igreja Católica na luta contra o comunismo, porque Hitler estava lutando contra a Rússia. Não? Mas Hitler também estava matando judeus. Então ele mostrou apoio a Hitler falando da Rússia. Mas a história diz que eles sempre perseguiram os judeus, como eu estou colocando para vocês. E exatamente o que eu estava dizendo é que os judeus, o verdadeiro cristão, ele ama a história dos judeus. Eu estava citando para vocês da profecia. Lembrei, voltei aonde eu estava, que a profecia, né, fala sobre Jerusalém, tá bom? Fala sobre Jerusalém, que ela seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumprisse. Para quem Jesus falou isso? Para a igreja. Para a igreja, na história, ela vai olhando e olha, Jerusalém foi destruída no ano 70. Né? E vamos dizer, no ano 500 nós podemos olhar, Jerusalém ainda está sendo pisada pelos gentios, no ano 1000, 1500, no ano 2000. Hoje, no ano de 2024, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios. O Brasil não pode botar a sua embaixada lá em Jerusalém. Os Estados Unidos colocou num desafio, tá bom? Mas isso é um problema. Essas revoltas que estão acontecendo aí, isso aí é uma ação, tá bom? É uma ação do mundo árabe por conta dessa atitude de colocar, dos Estados Unidos colocar a embaixada e outras coisas, as alianças que Israel está fazendo com o mundo árabe. Isso aí é comprovado. Autoridades do Hezbollah, que é aquele grupo terrorista, do Hamas, eles disseram que eles agiram por conta disso, porque eles dizem, esses países árabes que estão fazendo aliança com Israel, eles são traidores da causa árabe. Então, por isso eles partiram para aquela ofensiva, aquele ataque terrível que fez um ano, agora no dia 7 de outubro, né? Onde centenas de judeus foram capturados. Tem uma criança lá que foi capturada com 10 meses de idade, em vídeo lá, ele brincando, né? O muçulmano, o terrorista, brincando com a criança rindo, sem saber o que está acontecendo. E ele pode decapitar essa criança a qualquer momento, que eles fizeram isso. É uma situação, vamos dizer, terrível, né? Então, isso foi uma reação a essa aliança. Mas, para a igreja, o sinal ainda está aí. Jerusalém seria pisado até que o tempo dos gentios se complete. Quando que o tempo dos gentios vai se completar, né, na interpretação que a igreja normalmente tem feito há tempos? Durante a grande tribulação. Em algum momento, durante a grande tribulação,
que seria no meio da grande tribulação, Israel rompe a sua aliança com o anticristo. Tá ok? Então ali, de alguma maneira, é um rompimento com os gentios. E aí vai começar um período de guerra com Israel. Vai começar um período de guerra. Mas, vamos dizer, nesse período, Israel, então, rompe com o anticristo, e uma das coisas que indica ele toma poder de Jerusalém. Nesse momento é que os gentios não pisariam mais em Jerusalém. Essa é uma interpretação. Mas existe a possibilidade também do anticristo chegar, invadir Jerusalém, e Israel está perto de ser destruído, com Jerusalém já invadida. Aí Jerusalém, então, só os gentios, em definitiva, não pisariam mais em Jerusalém no fim da grande tribulação. Então, o fim da grande tribulação seria também o fim do tempo dos gentios. Isso é um sinal que Deus colocou como Israel para nós. Então, o verdadeiro cristão, ele ama Israel. Ele ora por Israel. E o que ocorre? O brasileiro, por exemplo, hoje, ele tem mais herança evangélica do que herança católica. Porque hoje o evangélico, como ele se posiciona sempre a favor de Israel, isso é comum no meio evangélico, nós nos posicionarmos a favor de Israel, porque nós fazemos pregações na Bíblia, né, e falando de Israel, Josué lutando, tal, né, em favor do povo de Deus. Nós acreditamos que as profecias sobre Israel estão mantidas de pé. Os católicos aqui acreditavam que não. Protestante e reformado, Lutero, também não. Eles acreditam que aquelas profecias relacionadas a Israel, pode esquecer, elas não se cumprem mais. Esses falsos profetas aí, Augusto Nicodemos, né, eles falam isso abertamente. Essas profecias relacionadas a Israel não se cumprem mais. Hernan Dias Lopes, a mesma coisa. Eu não entendo como que a Assembleia de Deus chama essas pessoas de irmãos. Eles interpretam as Escrituras de maneira toda errada, dizendo que Israel não é um relógio de Deus, como nós chamamos. Jesus Cristo disse claramente que olhai para a figueira. E Jesus, apontou esse momento que eu falei para vocês, a destruição de Jerusalém, e Jerusalém não ser pisada pelos gentios. Continuar sendo pisada pelos gentios, como está até hoje. Você quer um sinal melhor do que esse? E além disso, o que está acontecendo em Israel hoje, o movimento por reconstrução de templo, o que os anabatistas sempre falaram, você quer um sinal melhor do que esse? Aí vem esses falsos profetas dizer que tudo isso que nós estamos falando é fábula. Fábula é o que eles dizem, né? Fábula é o que eles dizem, e é provável que é fábula. O que eles dizem está sendo falado há 1700 anos. É o reino de Deus, é esse mesmo reino aqui, tá bom? Que o Papa está organizando está vivendo, melhor dizendo, com Carlos Magno, mas que está vivendo desde o dia de Constantino. Esse é o reino de Deus. Essa por exemplo, a teoria apresentada pelo catolicismo e defendida por todos eles, que Agostinho faz na sua obra Cidade de Deus. Esse é o reino de Deus, ou a cidade de Deus.